Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Marcos, Biologia. Estamos aqui para mais uma aula sobre algo muito interessante. Nós vamos trabalhar DNA, receita da vida e seu código. Então, espero que vocês acompanhem e entendam. É algo muito bacana e que a gente está iniciando nessa aula agora. Então, pessoal, fique aí com a gente para ver o DNA. É algo muito legal, tá bom? Então vamos começar o estudo do DNA. Para começar, eu vou fazer 3 perguntas para problematizar o assunto. Primeira pergunta: onde podemos encontrar moléculas de DNA? Será que eu sei onde fica o DNA? Em quais produtos que utilizamos no nosso dia a dia está presente o DNA? Será que a gente usa produtos e não sabe que tem DNA? Onde utilizamos a imagem do DNA em nossa sociedade? Será que a gente usa a imagem do DNA? A sociedade contemporânea está muito ligada à imagem, né, pessoal? Será que até a imagem do DNA é utilizada? Então, nós vamos agora entender um pouco mais nessa aula de DNA. Fique aí com a gente, tá, pessoal? Bom, aqui eu tenho células, primeiro aqui à esquerda, células eucariontes. Vocês estão podendo ver aí o núcleo de uma célula eucarionte, lembrando que a célula eucarionte tem núcleo definido, né? Então você tem aqui um cromossomo onde tem o DNA dele. Então o DNA, a estrutura do DNA está no núcleo celular nas células eucariontes. Na célula procarionte, que é aquela célula que não tem núcleo definido, o DNA está presente numa estrutura chamada nucleóide, né? Vocês estão vendo aqui, ó, nessa estrutura nós temos o DNA. E ele tem a mesma função, né, pessoal? Ele vai controlar a célula do mesmo jeito que controla aqui. Nós temos também uma estrutura chamada cloroplasto, que é presente nos vegetais, e ela tem um DNA próprio, porque provavelmente lá atrás, na origem da vida, um pouco depois, esse cloroplasto vivia sozinho. E em certo momento ele começou a se unir às células eucariontes e ter a função que tem hoje. E daí ele começou a viver dentro da célula vegetal. Mas antes ela vivia sozinha, então ele tinha um DNA próprio. O mesmo acontece aqui com as mitocôndrias, que tinham também um DNA próprio, mantêm um DNA próprio e viviam sozinhas, mas depois que entrou na célula eucarionte, começou a viver junto, mas manteve o DNA próprio. Então, a resposta, onde a gente encontra o DNA, nós temos aqui, em células eucariontes, procariontes, e dentro dessas células, nos cloroplastos, que são nas células vegetais, e nas mitocôndrias, em toda a célula que faz a respiração celular. Tá certo, pessoal? Então, vamos seguir a nossa aula sobre DNA. Aqui, nesse slide, a gente vai poder explorar um pouquinho o DNA em vários aspectos. Então, vamos começar. O DNA ele significa ácido desoxirribonucleico. O que quer dizer isso? É a estrutura dele. Se fosse para colocar a sigla em português, seria ADN. A sigla DNA é como é falado em inglês, tá certo? Então a gente aproveitou a sigla em inglês, mas se fosse trazer para o português seria ADN. Tanto o DNA quanto o RNA, que seria a ARN, que a gente vai ver logo nas próximas aulas. Mas o DNA foi descoberto quando? No ano de 1953, pelos cientistas Watson e Crick. Então é relativamente novo, mas essa descoberta, pessoal, trouxe muitas inovações, a gente conseguiu responder muitas perguntas dentro da ciência e dentro da sociedade, tá certo? Ah, mas o que o DNA faz? Ele é responsável pela transmissão das características hereditárias. Na verdade, é a nossa marca que a gente deixa aos nossos descendentes. Então, isso não é pouco, né? Na verdade, isso daí é muito. Ele é responsável pelo nosso código genético. A gente vai ver nas próximas aulas, mas só para vocês começarem a entender, o DNA ele manda uma informação na célula para o citoplasma da célula, já que ele está no núcleo, para a produção de proteína. E isso a gente chama de código genético, essa informação que é
codificada e levada para produzir proteína. E o estudo disso se chama Projeto Genoma, esse estudo do código genético, que foi feito primeiramente com uma bactéria chamada Xylella fastidiosa, que é uma bactéria que causa ainda problemas na laranja. Mas então ela foi a primeira a ser estudada no Projeto Genoma. E o Projeto Genoma Humano é algo real, né, que foi feito e está sendo cada vez mais aprimorado. Então, muito interessante, né, pessoal? Além disso, a estrutura do DNA é uma dupla hélice. Vocês vão ver depois o formato da estrutura de DNA nos próximos slides. E o DNA ele é responsável, se vocês olharem aqui no cantinho, pela clonagem, doenças ligadas ao DNA. Hoje em dia são feitos testes de paternidade, transgênicos, os alimentos transgênicos que a gente já está comendo, já está ingerindo. Alguns crimes são solucionados pela presença do DNA. Então, é muito utilizado, né? É algo muito interessante que a gente não pode deixar de saber, né, pessoal? Além disso, o DNA ele demonstra um símbolo de autenticidade e eficácia. O termo DNA ele é usado hoje para indicar até alguns produtos que não têm DNA, são usados o DNA para dizer que ele tem uma certa eficácia, porque ele é um nome tão forte que se você tem uma empresa e fala, olha, minha empresa tem um DNA forte, tem um bom DNA, ela parece que é melhor do que as outras, né? Então é muito interessante essa questão do símbolo de autenticidade e eficácia, que o DNA também é utilizado pela propaganda, pelas empresas hoje, tá certo? Então esse é um breve panorama sobre o DNA. Vamos seguir então com outros aspectos, tá certo, pessoal? Aqui a gente tem alguns questionamentos, né, que faz a gente pensar. A gasolina tem DNA? Então, pessoal, será que a gasolina tem DNA? Já que a gasolina ela vem do petróleo e o petróleo tem uma origem orgânica. Será que tem? Segunda pergunta: shampoos e demais cosméticos têm DNA? Outra pergunta bem interessante, né? E a terceira: você acredita que a presença do DNA de uma empresa ou produto seria uma garantia de qualidade? Tem um fundamento científico essa ideia? Então vamos responder as três questões? Primeiro, gasolina tem DNA? Pessoal, gasolina veio de petróleo. O petróleo foram restos de seres vivos que ficaram em sedimentos, mas sofreram transformações. Então, se é que tinha algum DNA lá no início, nos seres vivos que foram ali transformados, tinha realmente, mas deixou de existir, porque o produto petróleo já não tem mais aspecto vivo. Então, não tem DNA na gasolina, né, pessoal? Então, o DNA não existe na gasolina. Essa é a resposta. Shampoos e demais cosméticos têm DNA? Então, a gente vê lá shampoo que tem alga ou que tem... Foram seres vivos que foram utilizados para fazer alguns cosméticos. E às vezes, até na marca do produto está escrito... Se você procurar, cosméticos está escrito DNA. Tem algumas marcas que falam que tem até a marca DNA e tal. Então, na verdade, não tem também. Se você pegar uma alga que foi usada lá para fazer, já desnaturou pelo processamento químico. Então, não tem DNA, nem shampoo, nem cosmético, porque mesmo que o ser que foi feito tinha DNA, pelo processo de industrialização, ele se desnaturou e ele não está mais lá, tá certo? E a terceira pergunta, eu vou tirar a minha imagem aqui para ler. Você acredita que a presença do DNA de uma empresa ou produto é uma qualidade? Tem um fundamento científico nessa ideia? Não, né, pessoal? Não tem um fundamento científico. As empresas usam, falam, olha, a minha empresa tem um DNA forte, só para a gente ficar impressionado, é uma estratégia de marketing. Há um fundamento científico nessa ideia? Não. Se o shampoo, o cosmético que você vai comprar, está escrito lá que tem um DNA e tal, é só para a gente ficar
mais empolgado e acreditar mais naquele produto, mas não existe um fundamento científico. Então, essas 3 perguntas aqui, não, não e não. E é para a gente entender, porque se a gente não estuda, a gente fica em dúvida. Será que tem? Será que não tem? Será que é melhor porque está escrito DNA? E, na verdade, perceberam que o nome DNA é um nome forte e aí foi utilizado para isso. Tá certo? Então, respondida essas questões. Então, pessoal, aqui vocês estão observando, né, a molécula de DNA. Aqui à direita, eu vou tirar a minha imagem, ela está em movimento. Percebam, né, vocês estão vendo ela tridimensional aqui. Então vamos observar. Ela parece uma escada retorcida ou uma dupla hélice. Então vocês podem ver aqui corrimãos dessa escada e aqui é como se fossem os degraus. Então essa é a imagem do DNA que fica lá pequenininho no núcleo da célula. Então vocês estão tendo a oportunidade de vê-la em formato 3D, uma escada retorcida ou uma dupla hélice, como acharem melhor, tá certo? Então aqui, pessoal, o que está em 3D nós vamos observar aqui nesse esquema. Esse é o modelo da molécula de DNA. Como eu disse, né, foi descoberto pelos químicos Francis Crick e James Watson em 1953. E aqui você tem a estrutura química do DNA, que a gente vai entender um pouco mais. O que está aqui nesse desenho, como eu disse, né, que é dupla hélice ou escada retorcida, nós vamos aqui está planificado para a gente entender melhor. Então você tem aqui uma molécula de fosfato, aqui você tem um açúcar que se chama desoxirribose e aqui no meio você tem as bases nitrogenadas, que são adenina, timina, citosina e guanina. E elas se ligam, porque vocês estão vendo que aqui um lado é uma hélice, aqui é outra hélice que se encaixa. Por isso que a gente fala que a molécula de DNA é dupla hélice. Pode ver aqui nesse desenho explicado, né? ATCG, eles se ligando. Aqui você tem o corrimão da escada da hélice, né, pessoal? Então, são moléculas, repetindo, de fosfato, de açúcar, que no caso é desoxirribose, e as bases, que são adenina, timina, citosina e guanina, tá certo? Vamos ver outra imagem para entender um pouco melhor. Então, a imagem A é uma hélice retorcida, uma escada dupla, e a imagem B são substâncias químicas interligadas. Vamos rever as imagens, ó, a hélice e as substâncias químicas, até para a gente entender melhor? Então, pessoal, como eu estava dizendo, vocês estão observando aqui, para explicar um pouco melhor, as bases nitrogenadas não ligam-se umas em qualquer outra. Sempre a adenina liga-se à timina. Sempre a citosina liga-se à guanina. Isso é importante que vocês saibam, porque na hora de realizar exercícios, a gente vai estar colocando para ver se vocês entenderam. É como se fossem encaixes, olha. Percebam que o encaixe da adenina só liga na timina. O encaixe da citosina só liga na guanina. A gente fala que são bases púricas e bases pirimídicas. Mas a ligação delas são específicas, essas ligações. Não é uma ligação aleatória, tá certo? Então lembra-se, ATCG. Arruma um jeitinho aí de gravar essas ligações, tá certo? Então, essa é a molécula de DNA, tá bom? Aqui nós vamos ver um pouquinho mais, porque o DNA ele é formado de nucleotídeos, que são essas estruturas que se ligam aqui. Aqui está mostrando um pouco melhor, né? Mais detalhado. Percebam que daqui para a esquerda é uma hélice, daqui para a direita é outra. Então, por isso que é dupla hélice. Lembrando, o fosfato, o açúcar, que é a desoxirribose, e as bases. O A. Do outro lado, o T,
que é outra base nitrogenada, o outro açúcar e o fosfato. Então, essa é a molécula de DNA para vocês conhecerem. Mostrando mais de perto, né? Olha o DNA aqui, né? E identificando, olha, um fosfato aqui, o açúcar é pentose, pelo número, né, da formação dele, pode ser ribose ou desoxirribose. Se fosse ribose, não seria DNA, seria RNA. Como a gente está tratando do DNA, o açúcar nosso, a pentose nossa, é a desoxirribose, que é esse daqui. E a base nitrogenada, que é, como eu disse, adenina e guanina, a gente chama de bases púricas. Timina e citosina, a gente chama de bases pirimídicas. Lembrando que o A só com o T, só liga com o T. Então, é uma base púrica com uma pirimídica, A com T. E o C, que é citosina, só se liga à guanina. Não vai ligar adenina com citosina e nem timina com guanina. Sempre AT, CG, não se esqueçam. Então, esses são os nucleotídeos que formam a estrutura da hélice do DNA. Uma hélice de um lado com a hélice do outro vai formar a dupla hélice que nem vocês estão vendo aqui nesse desenho, tá certo? Então, nós estamos vendo a estrutura química do DNA. Aqui estou mostrando para vocês de uma forma mais detalhada, olha, o fosfato está com P porque vamos dizer, o termo que a gente usa para estar explicando. A desoxirribose, o C ligado com G, a gente usa aqui, o C com G ele liga-se por 3 pontes de hidrogênio e o A ligado com T, que é ligado por 2 pontes de hidrogênio. É a ligação química aqui, tá certo, pessoal? Então, pessoal, só para a gente não esquecer mais uma vez, molécula de DNA, fosfato, açúcar, bases nitrogenadas, dupla, uma de um lado, uma de outro, se ligando, tá certo? Bom, o DNA, como que é a replicação do DNA? A gente fala que é uma replicação semiconservativa. Isso significa que cada fita na dupla hélice ela atua como um modelo para formar uma fita nova. Então percebam o desenho aqui. Você tem uma fita que fica e surge uma nova. Essa outra fita também vai para o outro lado e surge uma nova. Então a molécula ela vai ter 2 moléculas filhas e uma é velha e uma nova. Uma velha e uma nova. Por isso que a gente fala que é uma replicação semiconservativa, tá bom? Aqui nós vamos só treinar um pouquinho para depois vocês poderem fazer os exercícios, tá certo? Se vocês observarem, para a gente fazer o pareamento das bases nitrogenadas, o que será que a gente coloca aqui, né? Com A, com C, com G, para complementar a fita de DNA, que nem está aqui no desenho, né? Então, ó, adenina, o que eu ponho? Vamos lá, vamos comigo, coloque aí. Adenina se liga a timina. Citosina se liga a, qual vai aqui? Guanina. A com T, C com G. Citosina de novo, guanina. Guanina, citosina. Se é G, coloca C. Adenina, timina de novo. E se é timina? Adenina. É sempre o oposto. De T é A. De A é T. De G é C. De C é G. Continuando. Timina, adenina. Citosina e guanina. Simples, né, pessoal? Porque a partir disso, a gente faz o que a gente viu lá no início, que é o código genético. O DNA, ele vai fazendo a formação da sua fita complementar e depois, a partir disso, a gente vai ter o RNA sendo formado e depois a síntese de proteínas que a gente vai ver nas outras aulas, tá certo? Aí vem a questão, você já ouviu falar de RNA? Quais as diferenças entre DNA e RNA? Será que DNA e RNA têm a mesma função? Então vamos buscar as respostas, porque a gente falou de DNA, vamos falar um pouquinho de RNA. Então
eu coloquei aqui porque o RNA ele é formado a partir do DNA. E eu já coloquei uma tabela comparativa, porque para a proteína ser produzida na nossa célula, o DNA comanda, o DNA faz uma função importante e o RNA ele precisa atuar a partir do DNA. O RNA ele vai produzir as proteínas. Eu vou explicar por meio da tabela, pessoal. O ácido do DNA é o ácido desoxirribonucleico, por isso é DNA. O RNA, ele tem o ácido ribonucleico. Aqui está só nucleico, mas é ribonucleico, tá certo? Então vocês têm que colocar ribonucleico, corrijam aí, tá certo? O DNA, ele armazena informação genética, ele controla a célula e produz o RNA. E o RNA, o que ele faz? Ele produz proteínas, ele sintetiza proteínas, tá certo? O açúcar do DNA é a desoxirribose, por isso que é DNA. O açúcar do RNA é a ribose, por isso é RNA. O DNA ele tem uma fita dupla, na maioria das vezes, mas pode ter DNA com fita simples ou até tripla, olha lá, hein? Cuidado com as pegadinhas. E o RNA ele é fita simples, ele tem uma fita na maioria. O DNA ele fica no núcleo da célula e na mitocôndria, como eu falei lá no início. E o RNA ele fica no núcleo, ele vai para o citoplasma e ele vai para o ribossomo. Lembra lá do ribossomo, pessoal? Ribossomo é a estrutura celular que produz proteínas. Por isso que o RNA ele pega a informação do DNA e vai produzir proteínas, tá certo? O DNA ele é autorreplicante, quer dizer, ele se divide e produz ele mesmo. O RNA ele é produzido a partir do DNA. E muda uma coisa também, as bases do DNA, como a gente acabou de ver, é A, G, C e T, adenina, guanina, citosina e timina. As bases nitrogenadas do RNA é adenina, guanina, citosina, mas é uracila, ao invés de timina. Timina é substituída, né, pela uracila. É como se fosse um jogo, né? A timina sai, a uracila entra. Ah, mas o RNA ele serve para quê então? Produzir, sintetizar é produzir, né, pessoal? Proteínas na nossa célula. E aí a gente tem o DNA comandando, tendo a informação, mas o RNA é muito importante, porque sem ele as proteínas não ficam prontas. Esse daqui manda, esse trabalha e produz. Ambos importantíssimos na nossa célula. E fica aí a nossa explicação. Essa tabela é muito importante, pessoal. Lembrando aqui, é ácido ribonucleico. Corrijam aí, tá certo, pessoal? E aqui nós temos a comparação do DNA com o RNA. O DNA está na direita. Olha, percebam que ele é de dupla hélice, citosina, guanina, adenina e timina, né? E o RNA, ele é uma hélice simples, porque ele não tem o complemento. Ele é feito a partir do DNA, mas ele é uma hélice simples. E ele tem adenina, citosina, guanina, mas não tem timina, ele tem uracila. Aqui está em inglês, mas só falta o A, que é uracila, tá certo? Então, comparando as moléculas de DNA e RNA, é importante que vocês saibam, tá certo? Se a gente for fazer o pareamento das bases nitrogenadas, né, para a gente entender esse finalzinho, muda, é muito parecido com o DNA, mas muda algo. Por exemplo, adenina, o A gente completaria com o U. Ah, não é com T, professor? Não, porque nós estamos no RNA. O A é com U. Adenina, uracila. Lembra que eu falei? Sai timina, vem a uracila. Citosina, guanina, põe o G. Continua G. Citosina, guanina, guanina, citosina, é CG, não mudou nada. Adenina de novo, é timina? Não, é uracila, tá? Ah, professor, mas tem o timina. O timina no DNA, ele vai chamar quem no RNA? O T é com o A, mantém o A. O T de novo, você vai falar, mas tem T aqui, mas aqui ainda é o DNA, aqui pode ter T, onde não pode ter o T é aqui. Aqui, se tiver que completar o A, é o U, é uracila. Agora, o T quem completa é o A. E o citosina, guanina. Tá certo, pessoal? Então, nós tivemos nessa aula
um estudo bem detalhado da molécula de DNA. Eu expliquei de maneira bem detalhada mesmo. E mais uma questão que ficou lá do começo, né? Eu perguntei lá no início, nós temos produtos no nosso dia a dia que tem DNA? Sim, né, pessoal? Nós temos vários produtos, alimentos, cenoura, tomate, a própria carne, eles mantêm o DNA, a gente se alimenta deles, a gente come deles, e eles têm DNA porque eles ainda são seres vivos, né? Então, a gente, com isso, a gente encerra o nosso estudo. Espero que vocês tenham compreendido e na próxima a gente vai com a síntese de proteínas. Façam as atividades do caderno do aluno que eu estou passando, são baseadas nessa explicação, pessoal. Espero que todos estejam e continuem bem e façam as atividades. Tchau, tchau e boa semana para todos.